turma, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, programa hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Tá? Só lembrando a vocês que a gente está estudando ou fazendo o estudo do polinômio, né? Que é o nosso conteúdo aí do quarto bimestre do ano letivo de 2021. Os quarto e último bimestre, né? Vamos trabalhar esse conteúdo aqui com vocês. Lembrando a vocês também que muito do que nós já estudamos aqui, já tem muito vídeo gravado sobre esse assunto. Importante que você assista, né, que deixou de assistir uma aula ou quer reforçar aquele conteúdo que não, porventura não tem aprendido bem. Está disponível, vão lá, né, assistam, acompanhem, tá? E vem comigo. Hoje é aquela aula de exercício, né? A gente já está falando do dispositivo de Briot-Ruffini, que é um dispositivo para fazer divisão de polinômio, tá? Foi a última aula que a gente gravou a respeito desse assunto, né? Então hoje é aquela aula de reforçar aquele conteúdo, aplicar aquele conteúdo que a gente estudou, né? Em questões, né? Resolução de exercício, beleza? Então vamos comigo, pega o caderno, faz as anotações. Primeira questão. Utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini, divida os polinômios, né? Quando ele fala dividir o polinômio, obter o quociente e o resto, né? Quando você divide algo pelo outro, você quer saber quanto deu essa divisão e quanto sobrou, se sobrou. Então a gente vai fazer essa divisão utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini. Lembrando que a gente já mostrou aqui como é que faz a divisão pelo método das chaves. Mas vamos usar o método que a gente viu no vídeo anterior. Tá? Então, vamos lá. Letrar aqui. Como é que a gente faz essa divisão? Vamos colocar aqui o dispositivo, né? Ok. Aqui a gente vai colocar os coeficientes. À esquerda, você vai colocar a raiz desse polinômio aqui, x menos 5, né? Como é que obtém essa raiz? Basta você pegar o polinômio igualar a zero. Por exemplo, aqui vai ficar x menos 5 igual a zero. Aí você tem, mandando o 5 para lá, você tem que o x é igual a 5, né? Então, esse elemento aí é a raiz. Você vai colocar aqui, ó, à esquerda do dispositivo. Na direita, você vai colocar aqui os coeficientes do dividendo. Desculpe, do divisor. Que é esse aqui, ó. 1, menos 7 e 12. É dividendo mesmo. Confundo sempre dividendo com divisor. Acho que vocês fazem essa confusão também. Mas esse carinha aqui é o dividendo. Certo? O divisor é o x menos 5. O que a gente obtém é o quociente. O que sobra é o resto. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Como é que a gente faz? Estão lembrados? Primeira coisa aqui é você repetir esse primeiro coeficiente aqui. Você vai repetir. Então, vou repetir aqui 1. O que a gente faz agora? A gente multiplica pela raiz e soma com o próximo coeficiente. Então, esse 1 vai ser multiplicado com 5 e vai ser somado com o menos 7. Então, 1 vezes 5 dá quanto? Dá 5. 5 mais o menos 7 vai dar menos 2. Aí você coloca o menos 2 aqui embaixo. Certinho? E aí você vai só repetindo esse processo. Tá? Esse menos 2 multiplica pela raiz e soma com o próximo coeficiente. Tá? Então, menos 2 multiplicado por 5 dá menos 10. Menos 10 mais 12 dá 2. E aí você para. Certo? Acabou. Esses elementos, o primeiro e o segundo, no caso aqui, ó, são os coeficientes do quociente. E o último elemento aqui é o resto. Certo? Lembrando que se o teu dividendo tem grau 2, o teu quociente vai ter grau 1, tem um grau a menos. Tá? Então, quem vai ser o quociente dessa divisão? Vai ser 1x ao quadrado ou x ao quadrado. Aliás, o x menos quem? Menos o 7. Ó. Grau 1. X menos 7. O resto da divisão, o resto vai ser igual a 2. X menos 2. Tá? Esses carinhas aqui, ó.
1 está aqui, ó, o coeficiente do x, e esse menos 2 é o termo independente. E esse último aqui é o do resto. Certo? Pronto. Obtive aí o quociente e obtive o resto da divisão usando o método do princípio do Biot-Ruffin. Tá? Vamos aqui responder essa letra B. Tá? Vamos fazer aqui a letra B. Vamos colocar aqui o dispositivo. Certo? À esquerda do dispositivo, vamos colocar a raiz, né? Então, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. No caso aqui é x menos 1. X menos 1 você iguala a 0. Aí você tem x igual a 1. Tá? Então, você vai ter 1 aqui, ó. Certo? Do outro lado, à direita do dispositivo, você vai colocar os coeficientes aqui do dividendo. Então, no caso aqui, 1, 2, menos 1 e 3. Certinho? Tá? Então, como é que faz? Repete o primeiro coeficiente, ó. E você só baixa. Os demais que você faz, você multiplica pela raiz e soma com o próximo coeficiente e bota embaixo dele. 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 2 dá 3. Tá? Repete o processo. 3 vezes 1 dá 3. 3 mais o menos 1 dá 2. Repete o processo. 2 multiplicado por 1 dá 2. 2 mais 3, 5. Certo? Aqui vai ser os coeficientes do meu quociente, de que é x. E aqui vai ser o resto da minha divisão. Certo? Então, o que vai acontecer aqui, turma? Vamos lá, vamos obter o que é x. Veja que nesse caso, turma, o nosso grau do meu dividendo é 3. Isso quer dizer que o grau do meu quociente vai ser 2. Sempre um grau a menos. Então, aqui vai ser o quê? X ao quadrado. 1x ao quadrado, ou simplesmente x ao quadrado, mais 3x, 3 aqui, mais o 2. Não coloquei 1 aqui porque não é obrigado. Se quiser colocar aqui, pode. Ó. 1x ao quadrado. E aqui o resto da divisão, meu Rx, vai ser igual a 5. Pronto. Certo? Resolvido, obtive aí o quociente e obtive o resto. Certo? Beleza? Então vamos para a segunda questão. Obter o quociente, o resto da divisão desse polinômio aqui, px, por 2x menos 1. Galera, aqui tem um problema. Qual o problema? Lá na definição de Biot-Ruffin, a gente diz que esse binômio ele tem que ter tem que estar na forma x menos a. Ou seja, esse aqui não pode ter 2, tem que ser 1. Mas a gente pode dar um jeito. Né? Veja bem, o polinômio px, o que você pode fazer aqui? Você pode colocar esse 2 aqui em evidência. Então vai ficar 2 em evidência, você vai botar aqui x menos 1 meio. Que esse aqui vai ser o dividendo, que vai ser multiplicado pelo seu quociente, que é x, que vai ser somado com o seu resto, né? Rx. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a divisão desse polinômio usando, como se nós estivéssemos dividindo por x menos 1 meio. Só que você tem que lembrar depois que seus quocientes vão estar dobrados. Ó. Certo? Dessa divisão. E aí você vai ter que multiplicar por 2. Certo? Então, vamos fazer a conta só como se fosse pelo x menos 2. Só como se fosse pelo x menos 2. Qual é o zero? Como é que eu obtenho zero raiz? X menos 1 meio igual a 0. Você vai ter x igual a 1 meio. Então, esse aqui vai ser a raiz que vai ficar nesse lugar bem aqui. Ó. Certo? Então, bora lá. Vamos fazer aqui o nosso dispositivo. Tá? Vamos aplicar aqui o nosso dispositivo. Pelo 1 meio. 1 meio vai ser a minha raiz. Os coeficientes vai ser 6
menos 2, 3 e 2. Certo? Como é que é o processo? A gente vai fazer o quê? Ó? Vamos repetir aqui. Ó. Vamos repetir. Né? A gente multiplica pela raiz e soma com o próximo quociente. Tá? Então, esse 6 multiplicado por 1/2, ele vai dar quanto? Vai dar 3, né? A metade. 3 menos 2 dá 1. Certo? Aí nós vamos repetir, né? Multiplica e soma com o resto, né? Então, 1 multiplicado por 1/2 somado com 3, né? Quanto é 3 mais 1/2? 3 mais 1/2 vai dar quanto? Vai dar 6, 7/2, né? 7/2. Então, 1 multiplicado por 1/2 dá 1/2. 1/2 somado com 3 dá 7/2. Certo? Tudo bem, vamos repetir agora o processo, né? 7/2. 7/2 multiplicado por 1/2 dá quanto? Dá 7 sobre 4. Né? Dá 7 sobre 4. 7 sobre 4 somado com 2. Então, 2 mais 7 sobre 4. Isso aqui vai dar 15 sobre 4. Tá? Então, aqui vai dar 15 sobre 4. É o nosso resto. Galera, agora lembra o seguinte. Agora a gente tem que lembrar o que aconteceu. Esses coeficientes aqui, eles foram dobrados. Todos eles foram dobrados. Por quê? Porque eu usei aqui o x menos 1/2. Eu trouxe o 2 para cá. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir isso aqui por 2. Só esses carinhas aqui, ó. Só esses carinhas. O resto, não. O resto, não. Olha aqui, o resto você mantém. Tá? Então, o que acontece? Eu vou dividir todos esse aqui por 2. Tá? Se eles foram dobrados, eu vou dividir por 2. Então, aqui vai dar 3. Esse aqui vai dar 1/2. E esse aqui vai dar 7 sobre 4. Dá 7 sobre 4. Então, você vai ter esses carinhas aqui, vocês sabem que são os coeficientes do meu coeficiente. E esse aqui o resto. O resto não muda. O resto fica normal. Tá? Então, quem vai ser o meu QX? Meu QX vai ser igual a 3x ao quadrado mais x mais 7/2. Esse é meu quociente. Certo? Quem vai ser meu resto? Meu resto da divisão vai ser igual a 15 sobre 4. Tá? Então, nesse caso, eu tive que usar esse artifício, né, para poder fazer essa divisão, porque esse meu binômio não está na forma que a gente pode aplicar o dispositivo. Certinho, turminha? Beleza. Vamos agora à resolução da nossa terceira questão. Deixa eu apagar aqui uma parte, para a gente ter um espaçozinho para a resolução aqui da nossa terceira questão. Ok? Olha só, o que diz a terceira questão aí? Um polinômio px dividido por x menos 2 dá resto 4. E dividido por x menos 5 dá resto 6. Obter o resto da divisão de px por x menos 2 multiplicado por x menos 5. Tá? Olha só. Então, a gente sabe que esse polinômio px, né, ele vai ser o x menos 2 multiplicado pelo x menos 5, que é meu dividendo, né, multiplicado pelo quociente, que é x, e somado com o resto. Ele quer saber o resto, turma. Eu não sei quem é esse resto. Tá? Como esse polinômio aqui vai ser de grau 2, eu vou colocar aqui um ax mais b. Qualquer. Esse aqui vai ser meu resto. Tá? Se não tiver o grau 1, vai ter só o b, eu vou encontrar o a zero. Tá? Então, meu polinômio vai ser esse aqui. Olha só. Pelo teorema do resto, se ele me disse que ao dividir o polinômio px por x menos 2 sobra resto 4, ele está dizendo para mim que o P2 é igual a 4.
Isso aqui é o teorema do resto. O valor numérico do 2, que é a raiz desse binômio aqui, é 4. O valor numérico é 4. A mesma coisa, eu disse, quando dividido por x menos 5, sobra resto 6. Tá? É a mesma coisa dizer que o meu P, 5, é igual a 6. Ora, o que você vai fazer aqui? Você vai substituir aqui o x por 2, ó, e igualar a 4. O P2 é igual a 4, você vai substituir o x por 2. E aqui você vai substituir por 5, igualar a 6. Então aqui vai ficar o quê? 2 menos 2, multiplicado por 2 menos 5, vezes o Q2, mais A multiplicado por 2, mais B igual a 4. Isso tudo aqui, galera, dá zero. Por que isso tudo aqui dá zero? Porque esse carinha vem aqui dá zero. Então você vai ter que A, 2A, mais B é igual a 4. Deixa essa informação aí. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com o x valendo 5. Se você substituir o x por 5, você vai ter 5 menos 2, multiplicado por 5 menos 5, multiplicado por qx, mais A, multiplicado por 5, mais B, igual a 6. Ou seja, você vai ter 5A, mais B, igual a 6. Turminha, o que a gente faz agora? Com essas duas equações, eu posso montar um sistema, né? Posso pegar essas duas equações aí, ó, e montar um sistema de equações, ó. Aí eu resolvo pelo método que eu achar mais fácil. 2A mais B igual a 4. 5A mais B igual a 6. Tá? Eu posso aqui aplicar o método da adição, posso multiplicar essa equação por menos 1, porque eu vou cancelar o B, fica menos B com mais B. Então, eu vou ter menos 2A, menos B igual a 4, a menos 4. Eu vou ter 5A, mais B igual a 6. Certo? Passa uma barra. Ó. Menos 2A mais 5A dá 3A. Menos B cancela com mais B. E menos 4 mais 6 dá 2. Então, vou ter que o A vai ser igual a 2/3. Certo? Para encontrar o valor de B, você pode substituir aqui, ó. Vai ficar 2 multiplicado por 2/3, mais B igual a 4. Certo? Aí eu vou ter 4/3 mais B igual a 4. Né? O meu B vai ser igual a 4 menos 4/3. Aí tira o mínimo, né? O MMC. No caso aqui é 4, é 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 4 dá 12, né? 3 dividido por 3 dá 1, vezes 4 dá 4. Então, você vai ter B igual a 8/3. Certo? Então, eu encontrei, ó, o meu resto, eu chamei de AX mais B. Não foi? Ó, encontrei o A e encontrei o B. Então, o resto da minha divisão vai ser igual a 2/3 de x mais 8/3. Resolvido aí o meu problema, turminha. Então, turma, hoje a gente fez exercício de polinômio, aplicação do dispositivo do Biot-Ruffini, teorema do resto, né? Resolvimos aí vários exercícios a respeito desse assunto, né? Importante que você reveja essa aula, reveja os cálculos, faça, pratique bastante exercício. Isso é necessário para o aprendizado de matemática, ok? Então, um abraço a todos. Espero que tenha ajudado. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.